Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Não sei a hora que você vai assistir esse podcast, mas hoje a gente está aqui mais um dia, né? Espero que você esteja curtindo aí cada episódio, mas hoje é mais um aí. E cara, antes da gente começar, eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero falar um pouco também do nosso patrocinador oficial aí, que é a Dream Skate Shop. Tá disponibilizando umas camisas, disponibilizando uns artigos aqui para nós, para nossa melhoria do nosso canal aqui. E você aí que gosta de uma moda streetwear aí, vai lá. Aqui em Franca eles ficam na rua Major Claudiano. O endereço, as coisas vai estar tudo aqui embaixo. O site dele, que você que não é de Franca, vai estar aqui também. Então vai lá, você que curte andar de skate, curte uma roupa mais estilizada, uma roupa mais da hora, vai lá e aproveita essa oportunidade, certo? Os caras lá da loja lá também serve a Deus, os caras lá é bem bacana, bem da hora. Então não perde tempo, vai lá do Skate Shop, a loja que você vai ver que tem uns artigos muito bacana. Certo? Galera, hoje eu tô aqui com o meu convidado muito especial, Pastor Rafael Dantas. Pastor, fica à vontade, se apresente aí pra galera. A casa é sua aqui, fica à vontade. Valeu. Sou Rafael, né, como ele já apresentou, sou pastor auxiliar na Quadrangular Templo Fogo, pastoreal em Rio Preto, e eu tô aqui para essa conversa. Ele é líder regional da região, qual que é a região? 508. 508 lá da Quadrangular. Ainda vai ter um assunto aqui muito bacana, você vai ver que vai ser grandes coisas aqui, tenho certeza. Pastor, mas conta aí um pouquinho como é que começou, quantos anos o senhor tem, como é que começou essa carreira aí com Deus, essa vida com Deus aí, como é que foi o início de tudo? Eu tenho 35 anos, né? E desde pequeno minha mãe sempre levou eu para a igreja, né? Então, ela me levava forçado, na verdade. Eu gostava de ir. E daí eu fui até uns 10 anos de idade, mais ou menos. Aí quando eu fiz 10 anos, ela já não conseguiu levar mais, porque eu já conseguia fazer as birras, né, para ficar em casa, para não ir. Então, dos 10 anos de idade até por volta dos 18 anos de idade, eu fiquei sem a igreja, né? No mundo, entre aspas, porque eu costumo falar que minha mãe, ela ensinou tanto, né, a gente desde pequeno, sobre os princípios da palavra de Deus, que eu não conseguia fazer coisa errada, né? Ficava em cima do muro, assim, É, né? tipo assim, ia fazer e vinha aquela voz da mãe, né? E A gente fala que muitas vezes o crente que já foi da igreja, está no mundo, ele não peca nem de uma maneira certa. sim, Ele fica ali, nossa, eu vou pecar. Não, mas eu conheço a verdade. Nossa, é, mas eu queria. Aí fica ali e sim. acaba não fazendo ali. Então o senhor voltou para a igreja com mais ou menos quantos Então, anos? com 18, 19 anos de idade, mais ou menos, eu fui para a igreja quadrangular, né? Que minha mãe não ia na igreja quadrangular, ela ia uma igreja de usos e costumes. E esse era um dos motivos de não gostar de ir à igreja, né? Ah, entendi. Então, com 18, 19 anos mais ou menos, eu fui para a igreja e desde então eu não parei mais. Daí começou minha caminhada com Cristo, 18, 19 anos mais ou menos. Aí, pra você ver, ó, já começou. E aí o senhor já começou indo, já foi para quadrangular e ficou da quadrangular desde então. Sim, E aí foi, e aí hoje o senhor é pastor auxiliar lá, hoje né? sou pastor auxiliar, sim. E o senhor, a nossa produção aí falou que o senhor tem um trabalho bacana com questão da paternidade e tal, as suas ministrações e tudo mais. E eu queria hoje puxar um pouco a nossa conversa mais para esse lado mesmo, porque eu acho que é um assunto muito importante, principalmente no nosso meio de jovens hoje. Hoje, o senhor acha que a paternidade ela teve uma mudança, assim, tipo, que eu falo, você acha que os jovens estão carentes de paternidade, assim? Eu acredito que não só os jovens de hoje, né, como a geração passada. É porque se hoje nós não temos jovens que conhecem a paternidade, é porque houve uma ausência na geração anterior também. É porque nós só podemos dar aquilo que nós recebemos, aquilo que nós temos. Então, muitos, né, da geração de hoje, que vive, que tem essa dificuldade, né, sobre ver Deus como pai, e até mesmo seu pai físico, né, ela vem de uma geração passada que não teve também isso, que não recebeu. Né? Então, eles não puderam passar aquilo que eles não receberam. E hoje, a geração, ela carece disso, porque foi uma geração criada muito, muito solta, né?
Foi. Porque muitas vezes nós vemos... A Bíblia diz que Deus é Pai, né? E que Ele nos ama, mas muitas vezes, principalmente o jovem, ele vê apenas o lado de Deus como amor e não vê como o Pai que disciplina, como o Pai que corrige, né? Então Deus, ele é assim um Pai de amor, né? Ele tem interesse em nós, mas Ele também é aquele Pai que puxa, que chama, quando é necessário, né? Então, eu acredito que a geração de hoje necessita muito de uma revelação, de um conhecimento de Deus como Pai. Eu também acredito muito nisso. Quando eu voltei para Cristo, né, vai fazer uns 5, 6 anos, eu tive esse tratamento muito forte, assim, questão de paternidade. Até hoje, assim, tem hora que eu me pego, assim, sabe? Eu fui numa conferência da Dunamis, agora em março, e aí depois eu fui numa igreja lá que chama Monte Sião, lá chama Zion agora. Nossa, e as revelações que Deus foi me tratando ali, eu já achando que estava tudo certo com essa questão da paternidade, e tudo que eu tive que tratar ali naquele dia, naqueles momentos ali, foi incrível. Hoje, assim, graças a Deus, eu vejo, assim, a questão do pai, realmente, paternidade de Deus, uma coisa muito grande. Eu vejo muitos jovens hoje carentes disso, que nem o senhor falou. Muitas vezes eles não pegam e acham que Deus é só amor, mas esquece que Deus também é um pai de justiça, um pai que corrige, e é complicado isso aí, né? Sim, e não só conhecer a paternidade, como conhecer a filiação, né? Que nós somos filhos, né? Então, o filho, a Bíblia diz que Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo, Jesus, ele só era conduzido pela voz do Pai, então, aquilo que ele via o Pai fazer, ele fazia, né? Ele mesmo disse que ele não podia fazer nada por ele mesmo, então ele era totalmente guiado e dirigido pelo Pai, ou seja, Jesus caminhava como filho. Sim. Né? A base de Jesus era o Pai. Né? Então, tanto é que ele falou, quem vem a mim, vai ao Pai. Sim. Né? Então, Jesus ele nos ensina muito como caminhar como filho, como andar como filhos. Né? Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus ele andava como filho. Ele não buscava um título, né? Ele não buscava ser o mais importante, mas ele simplesmente caminhava como filho. Então, tudo aquilo que ele produzia era o fruto de um relacionamento que ele tinha com o Pai. Então, o nosso fruto, ele deve vir desse relacionamento. E o senhor falou, tipo, o fruto, realmente, eu acho isso muito bacana, que o senhor falou. As pessoas só vão experimentar mais de Deus realmente quando entendem que são filhos, né? Sim. Tipo, não tem como a gente pegar e falar, eu quero mais de Deus quando você não entende essa questão de ser filho, né? E a herança que você tem acabando a entender esse ponto, né? Sim, exatamente. A partir do momento em que nós temos a consciência, né? Porque uma coisa é você saber pela palavra que na mente que você é filho, né? Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Todo mundo fala isso, né? Agora, outra coisa é você ter essa revelação dentro de você, né? Uma coisa é essa revelação, ela saltar de você e você ter a consciência de que você, de fato, você é filho de Deus. Então, quando você é filho de Deus, você não anda ansioso por coisa alguma. Jesus ele não andava ansioso. É porque ele tinha consciência, ele sabia que ele era filho amado, né? Quando nós temos essa revelação de que nós somos filhos, nessa revelação interior que flui, que borbulha de dentro de nós, nós não andamos preocupados, porque nós sabemos que nós temos um Pai que cuida de nós. Então Jesus ele não tinha preocupação, porque ele sabia que ele tinha um Pai que cuidava de tudo. Não tinha preocupação nenhuma, tipo, ele não andava ansioso e hoje... As coisas que a gente mais vê é a ansiedade hoje, né? Jesus disse, não andeis ansiosos, né? Porque o Pai, ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nossa. Então, hoje a ansiedade é um mal da nossa geração, porque é uma geração que não sabe de onde vem, não sabe qual a sua origem e não sabe para onde vai. Entendi. Então, se nós não sabemos a nossa origem, de onde nós viemos, nós não vamos saber para onde nós iremos. Isso é verdade. Porque Jesus sabia de onde que ele veio, né? E ele sabia para onde que ele estava indo. Nossa, isso é... E quando nós temos o senso, né, da nossa origem, e quando temos o senso do nosso propósito ali,
do nosso destino em Deus, fica fácil levar a cruz, né? A gente fica mais fácil de entender o real motivo da cruz, né? Sim. E quando que o senhor, assim, creio que foi um processo, mas quando foi que o senhor entendeu, assim, a paternidade? Você me desculpa até pelo senhor, que quando é pastor, assim, eu fico muito... Falo, nossa, não, tem que ter respeito e tal. Não, mas você é muito novo, um pastor novo aí, você até me desculpe aí pelo senhor, mas o senhor vai ouvir muito isso aí ainda, minha. Mas quando foi que entendeu, assim, realmente, assim, essa paternidade? Quando foi que isso aí, dentro de você, teve mais concretização, assim? Olha, foi no ano de 2000 e... Esse processo começou em 2012, né? Em 2012 eu fiz uma escola de ministérios no Rio Grande do Sul. Na verdade, na época chamava Escola de Profetas. Eu fiquei lá um mês, né? Eu fiz essa escola. E nessa escola Deus começou esse processo, né? E até então eu não sabia dessas dificuldades minhas sobre a paternidade de Deus. Entendi. Né? Eu sempre fiz a obra de Deus, eu sempre trabalhei na igreja, sempre estava envolvido com a igreja. Só que eu fazia com a motivação errada, né? Então, eu fazia para ser amado, né? Eu não fazia como fruto de um relacionamento com Deus. Não que eu não tinha, eu tinha, mas era um relacionamento muito só de servo e senhor. Não era um relacionamento de pai e de filho, né? Então eu era muito duro comigo mesmo, eu me cobrava muito, né? Tudo tinha que ser muito bem feito, perfeito. E se não saísse bem feito, eu me culpava, né? Entendi. E qualquer coisa de errada que eu fazia já era motivo para eu me afastar de Deus, né? Porque para mim Deus já estava me rejeitando. E eu não tinha esse conhecimento, né? Então, quando fui para a escola, eu passei a ter esse conhecimento, fui tratado em algumas áreas, mas foi apenas o início desse processo. Porque daí, em 2013, eu fiz uma outra escola em Novo Hamburgo, uma escola de 6 meses, chama escola de ministérios, né? Então, foi um processo mais profundo. E nesses 6 meses, foi onde Deus ele tirou para tirar ali toda a raiz, sabe? Para realmente, de fato, ministrar tudo o que precisava ser ministrado. Durante 6 meses foi só tratamento ali. Isso. Daí, nesse período que eu comecei a compreender, a entender, que Deus abriu os meus olhos, eu comecei a conhecer a Deus de uma forma diferente, né? Como pai. Então, a partir desse momento que eu comecei a descobrir que tudo o que eu reproduzia deveria vir de um relacionamento que eu tinha com ele, né? De um relacionamento de amor, não de obrigação, né? Não de orar por obrigação, não de ir à igreja por obrigação, não porque eu tinha que ler a Bíblia, porque eu tenho que ler a Bíblia, né? Mas eu comecei a entender que tudo era fruto de um relacionamento. Isso aí. Então, quando o seu fruto vem de um relacionamento de profundidade, de comunhão, né? Daí é totalmente diferente. O senhor falou um negócio que me chamou a atenção. Quando você errava, você caía em alguma coisa assim, e você queria afastar de Deus, né? Eu acho que muitas vezes muitos jovens hoje, né? Como o senhor é líder regional de jovens, eu faço parte da liderança de jovens aqui também, local. Quando um jovem erra, ele fica muito frustrado, né? Ele fica tipo, nossa, eu não posso, eu tenho que me afastar, agora eu tenho que ir, sei que tem, nananã. E quando você entende realmente, que nem o senhor falou, essa questão da paternidade, assim, é o contrário, né? Você tem que chegar mais perto, porque aí eu acho que a gente vê o tanto que a gente é dependente. Paulo fala, né? Que dentre todos eu sou o pior, né? Então eu acho que assim, a gente tem que entender que a gente é falho, a gente erra a todo instante, todo momento, assim, não que erra, assim, eu matei alguém, assim, não. Mas, e aí o jovem erra hoje, ele, tipo, quer se afastar, até por conta de muitos pais, aí a gente volta até naquele começo da nossa conversa, que as gerações anteriores eram muito assim, né? Tipo, errou, já batia. Eu apanhei muito, mas eu virei gente, graças a Deus, assim. Não culpo minha mãe de jeito nenhum. Mas, assim, acho que essa questão que o senhor falou, assim, que até que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso. Errou, aproxima do pai, não fica longe não, porque se ficar longe vai ser pior ainda, né? Sim.
uma das coisas que o pecado faz é isso, né? Quando Adão e Eva pecou, eles sentiram medo, né? Sentiram vergonha, tanto é que eles se esconderam de Deus, né? Sim. Acharam que estavam se escondendo de Deus. Então, quando o homem falha, a tendência do homem é a primeira, ele tem medo. Segunda, ele se esconde de Deus, ele sente vergonha, porque o pecado em si, ele traz isso, né? Querendo ou não, quando nós pecamos, nós ficamos com um senso de que, poxa vida, eu falhei, e agora Deus, ele não vai querer vir aqui falar comigo, ele não vai querer me ouvir, né? Mas só que Deus, ele se mostra diferente, ele vai até Adão e Eva, né? E ele pergunta ainda. Você vê que a forma de Deus ele lidar com o homem não foi rejeitando, mas ele foi até o homem. Sim. Né? Então, quando nós falhamos, o que eu aprendi nesses anos, né, é que quando nós falhamos, nós temos uma forte tendência a se afastar de Deus. Né? E longe de Deus, nós não conseguimos ser restaurados. Então, nós temos que nos aproximar mais ainda dele, porque é a comunhão, é a mesa que vai nos trazer de volta à nossa origem, ao nosso propósito. Né? Tanto é que Jesus, ele se assentava à mesa com os discípulos. Né? Tava lá o que roubava, o que ia trair, né? Aquele que era sanguíneo, estava lá. Então, Jesus ele tratava muito com os discípulos na mesa da comunhão. Isso é verdade. Quando ele já tinha morrido e ele se encontra com Pedro, se eu não me engano, né? Com Pedro e os outros discípulos, ele faz o que? Ele prepara o pão e o peixe, né? Então isso significa comunhão. Então nós temos que cada vez mais ir para essa comunhão. É verdade. Muitas pessoas deixam de tomar ceia porque pecaram e não entendem que a ceia ela vai nos trazer de volta para essa mesa da comunhão. Né? Então a mesa não é para deixar o pecador longe, é para trazer o pecador para que ele possa ser restaurado através da comunhão. Caramba, isso aí eu nunca... Deixa eu parar de pensar, isso aí Nossa, é profundo mesmo. O que vai restaurar o homem é a comunhão com Deus. Eu não posso ser restaurado longe da comunhão. É verdade. Se quanto mais longe, menos perto da restauração você vai estar, né? Caramba, isso aí, o senhor falou de Pedro, ele fala, né? Pedro, você vai me negar 3 vezes, né? E depois quando ele volta, ele fala, chama meus discípulos e Pedro, né? Ele repete isso. Sim. Por quê? Por conta de Pedro falar assim, eu não sou mais discípulo, não sou mais alguma coisa. Isso aí é... E a paternidade, assim, a gente vê que o pecado afasta muito nós do Pai. E aí, no caso, essa paternidade que a gente tem que estar pregando hoje, tem que estar falando hoje, é uma paternidade mais de amor, mas também sem deixar a justiça de lado, não é? Eu acredito que a paternidade é um pacote, né? Sim. Não tem como você viver paternidade só uma parte dela. A paternidade é um pacote completo, né? Eu como pai, eu tenho que ser um pai completo. Por que Deus ele estabeleceu pai e mãe? Porque parte do que Deus ele colocou no homem, e parte do que ele colocou sobre a mulher. Né? Eu não estou falando que ele colocou 50% que ele ia no homem e 50% na mulher. Não, porque senão na união os dois seriam Deus. Sim. Mas parte do que ele da essência que Deus carrega, ele colocou no homem, que é o quê? De dar direção, de dar propósito, né? Essa é a função do pai. Já na mãe, né, é aquela que acolhe, né, aquela que dá carinho, é aquela que projeta, que prepara o filho para relacionamentos. Então, quando essa junção, né, de pai, de mãe sobre um filho, daí a paternidade de Deus ela se torna completa, né? Porque o pai ele vai dar destino, ele vai dar propósito, ele vai impulsionar o filho. Por que hoje nós vemos muitos homens que não sabem como chegar a algum lugar, que não sabem o que querem da vida, né? Que não querem responsabilidade? Por quê? Porque não tiveram um pai para dar destino, para dar propósito. Por que vemos jovens adolescentes com problemas emocionais? Porque na figura da mãe não tiveram uma segurança emocional. Eles não foram preparados emocionalmente com afeto, né? Então tudo isso, toda essa falta prejudica, não culpando o pai e a mãe, né?
A questão aqui não é essa, mas é cada um de nós identificarmos aquilo que nós precisamos fazer para que a gente possa chegar ao nível mais profundo de relacionamento com Deus Pai. Entendi. Então, a paternidade é um pacote completo, né? Então, eu estou disponível para conhecer a Ele, e a partir do momento que eu conheço o Pai Celestial, eu vou conhecer o seu amor, a sua graça, a sua bondade, e quando necessário, eu vou precisar ser corrigido. De verdade. Né? Porque a correção, os nãos que nós levamos, vai nos levar muito mais longe do que o sim. O não, ele vai gerar em nós um caráter. Nossa, é verdade mesmo. Quanto mais eu ouvia não de Deus, mais eu ia, assim, eu falava, nossa, gente, teve um tempo, assim, que eu tava realmente mais no erro, assim, do que realmente em Deus, assim, né? Principalmente agora, depois de convertido. E Deus me deu um tratamento, assim, ó, tipo, e aí o senhor falando isso, assim, tem mais experiência que eu, assim, a gente... Cara, o tanto que Deus, na hora que você escuta um não, tanto que você vai mais pra frente, né? Porque você entende as coisas e vai mais, isso é... E hoje, qualquer filho, assim, hoje pega um filho aí de 4, 5 anos, você fala não, o menino faz birra e dizer que tem. E o tanto que o não leva a gente mais pra frente. Isso aí Sim. Nossa, aí é... Pastor, e como que tem sido aí essa liderança regional aí? Conta um pouco pra nós como é que tá sendo esse desafio, como é que é esse desafio da liderança regional agora? Olha, no início, para mim foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha liderado jovens, né? E assumir uma coordenadoria regional, para mim era muito assustador, né? Porque eu não sabia como lidar com jovens, como falar com jovens, a linguagem de jovem, né? Adolescente, até hoje assim falo a minha forma, né? Mas eu aceitei esse desafio porque foi Deus que já havia falado para mim, né? Que Ele estaria me confiando algo e que era para mim cuidar bem, né? Então, quando eu recebi como um mordomo. Simplesmente, eu estou cuidando daquilo que é do meu pai, né? Então, eu preciso cuidar disso muito bem. Então, hoje, para mim, é mais tranquilo porque eu não jogo toda a responsabilidade para mim, no sentido de que eu tenho que fazer, eu tenho que dar resultado. Né? Porque se Deus me chamou, Ele vai me dar direção, Ele vai me dar suporte, Ele vai me dar ferramentas. Então, toda essa responsabilidade eu coloco em Deus porque Ele que me chamou. verdade. Eu só falei sim, então eu só estou cuidando. Então hoje eu procuro muito buscar de Deus qual o propósito dele para a liderança de jovens, que é a área que eu mais trabalho, né? Porque eu acredito que líderes saudáveis vão ter jovens saudáveis. Então, eu acredito que cada líder foi colocado em cada igreja porque Deus confiou a eles aquilo, né? E Deus confiou a mim esses líderes. Então, eu tenho que cuidar deles da forma que Deus ele tem me direcionado. Então, hoje eu procuro discipular, orar, estar junto com eles, né? E dar todo o suporte que é necessário para que eles possam fazer o trabalho deles em suas igrejas locais. Aí fica... até nas igrejas locais, eles começam a ter mais segurança quando vê uma figura regional, assim, tipo, perto ali, orando, né? Acho que deve ser muito bacana Sim. esse trabalho, assim. E a minha visão, né? A minha visão de líder, ela é um pouco diferente, assim, do que geralmente eu costumo ver. Né? A minha visão de líder é que eu devo projetar eles para que eles possam chegar a lugares mais altos do que eu. Então, eu procuro deixar a minha imagem um pouco distante da coordenadoria de jovens, e eu procuro envolver todos os líderes para que todos trabalhem, para que todos façam alguma coisa, né? Então, eu estou preparando eles. Eu até falo, né? Eu costumo dizer nas nossas reuniões que eu estou preparando um futuro líder. Eu não estou ali para sempre, eu estou como mordomo de Deus ali cuidando daquilo, mas aquilo não é eterno, não vai estar eterno em minhas mãos. Então, eu tento preparar muito eles para que eles possam ser o próximo líder. Isso aí é importante, né? Quando você prepara, assim, você vê a visão realmente, o propósito, né? Sim. Pra gente ir dar fruto e, sabe, expandir, porque se a gente ficar só... Não, eu vou ficar aqui eternamente como líder regional
O Sim, senhor lá também é pastor auxiliar, né? Do pastor Elton? sim. Pastor Elton veio aqui, rapaz do céu. É bênção. Nossa, Nossa, eu até conversei pouco com ele, assim, mas a administração, assim, a pregação dele ele é bem grosso, assim, bem... Os caras, o Thiago me olhava assim, a gente tava ali no culto regional, né? A gente tava servindo e tal, né? Nós preparamos uma equipe. Aí, de repente, você via a cara de um assim, meio assustado, meio... Esse pastor aí, ele é meio... Falei, gente, vai, agora vocês vão ouvir o que é a verdade, né? Nós estávamos até comentando ali nos bastidores, o retiro que ele veio também, assim, rapaz do céu. Eu lembro uma cena muito engraçada. Tem um amigo nosso, o Wallace, ele é grande, assim, né? Ele é forte, né? E aí a gente tava arrumando a fila, assim, pra ele passar fazendo oração. Aí o Wallace logo o primeiro, assim, a gente tava arrumando, a gente tava, tipo, servindo, organizando. O pastor pôs a mão dele, o homem caiu, eu já fui segurando ele assim, falei, meu Deus do céu. Já coloquei ele no chão, falei, pastor do céu, não me faz mais isso não, quase que eu morro aqui sem saber, ó. Então tá sendo um desafio lá pro senhor, assim, nossa, cada... O pastor Elton carrega muito ele é profeta, né? Ele foi chamado para ser profeta. Todos nós podemos andar nos 5 ministérios, né? Quando nós temos comunhão e relacionamento. E o pastor Elton tem um chamado muito forte para profeta, né? Ele flui, eu vejo assim, que ele flui em todos os outros 5, né? Mas o que é predominante nele é o dom de profeta. Nossa, e o que o senhor Nossa, vamos até partir para um assunto que eu gostaria, porque tem uma irmã aqui também que o chamado dela é de profeta, a irmã Cida, os caras conhecem, a Cidona aqui, e eu gosto de ficar muito perto dela, assim, uns corre, uns ó, pega e vaza, porque sabe. Agora eu não, eu já, desde quando eu conheci ela, por ela também ser muito amiga da minha sogra, eu gosto de ficar perto dela. Tipo, eu oro com ela, eu gosto de ficar perto dela. Por quê? Porque eu sei que ela vai ter coisa para me ensinar, ela vai ter coisa, sabe, para me agregar. Não, Fábio, você tá querendo usar a mulher? Não, porque eu sei que ela tem uma coisa de Deus ali que eu quero também, eu quero estar perto dela. E o senhor perto do pastor Elton, acho que deve ser. O que o senhor, tipo, vê nessas circunstâncias, assim? Olha, faz uns 12 anos que eu tô com o pastor Elton, 12, 13 anos, Nossa. né, que eu tô com ele. E é aquilo que eu te falei, né? Os nãos vai nos levar muito mais longe. Então, assim, quando eu conheci o pastor Elton, eu posso dizer que o Rafael, ele tem... É como se fosse... Não é 2 lados, mas tem o Rafael antes e o Rafael depois, né? Então, eu era muito tímido, né? Eu não gostava... Eu sou um pouco tímido ainda. Se você percebe. Mas eu era muito mais tímido, muito mais, né? Eu era 10 vezes mais tímido. Tanto é que alguém chegava perto de mim, eu abaixava a cabeça, né? E ficava quieto o tempo todo. E o pastor Elton, né? Ele serviu muito para ser um divisor na minha vida nessa área, porque ele me impulsionava muito aí a fazer, né? Então ele praticamente obrigava eu vai lá e faz, né? Vai lá e fala, vai lá e visita, vai lá e ora. Então isso acabou trabalhando essa parte na minha vida. Então assim, essa área da timidez, o ministério dele me ajudou muito, muito mesmo. Porque ele tem um ministério mais firme, né? Mais forte. Então, ou eu ia ou não ia. Verdade, eu Vai ou falo. vai? Nossa, ele é uma vez, assim. E o senhor aprendeu muito com ele, assim, nessa carreira agora. Sim. A gente ia para tudo quanto é lugar que tinha focos de avivamento. A gente ia, viajava, né? Sempre buscando. Nossa, e tem uma história, assim, que o senhor fala, essa aqui até hoje me chama atenção, assim. História. Tem várias. Eu pode falar, com vergonha com ela. Olha, tem uma história que foi engraçado, assim, porque quando eu fiz a escola em 2012, ele fez também. Nós fomos fazer juntos, né, a escola. E foi no Rio Grande do Sul, a gente foi de carro e foi diretão, a gente não parou, né? Acho que era mais de 1.000 quilômetros. E de madrugada, assim, descendo a serra, ele estava muito nervoso. Ele
ele não queria fazer escola, né? Ele fez porque um outro pastor que ajudava ele e tal, falou dele para a escola que seria bom ele fazer e ele foi, né? E ele não queria fazer escola. E era de madrugada, ele com sono, ele irritado e aquela serra, sabe? Umas curvas assim, estreita. Daí ele começou... ele botava a cabeça para fora. Começava a gritar. Bem coisa de doido assim mesmo. Bem doido. Muito doido. Essa foi uma das histórias muito engraçadas, né? Que a gente vivenciou. Tem várias outras, mas... Nossa. Agora eu não vou lembrar. Mas Nossa, essa foi bem legal. O senhor falou, ele já comentou já uma vez que ele veio aqui, ele comentou que ele gostava muito de ir nesses lugares que tinha esses avivamentos. Sim. E ficava na fila e tomava chuva. Sim. E teve algum assim que tocou você, assim, que o senhor acompanhou, assim, que tocou o senhor, esse lugar de avivamento, que eu também ia falar pra você, eu falo pros caras, eu falo, gente, é legal ver avivamento lá que nem teve agora nos Estados Unidos, é muito bom, mas vamos buscar nós aqui, né? As coisas, é o mesmo Deus, a gente só tem que buscar, né? Então eu falo muito isso. E como o senhor tocou, tem algum que o senhor falou, cara, ali eu vi coisa diferente ali. Olha, nós fomos em tantos lugares, é que cada lugar gerou uma experiência diferente, né? E todas foram importantes, todas marcaram muito a minha vida. Mas um lugar que marcou muito foi a escola de ministérios, que eu fui com ele em 2012. Entendi. Foi um lugar assim que transformou realmente a minha vida, né? Que se eu te falar hoje qual foi o lugar, hoje foi a escola. E lá o senhor viveu muita coisa mesmo, assim. Muita coisa intensa, né? Desde paternidade de Deus, sobre descobrir os dons, né? Sobre proféticos, tudo. Então, tudo que eu carrego hoje tem base lá, sabe? Tudo que eu aprendi. E lá foi, tipo assim, foi um negócio... Você ficou quanto tempo lá mesmo? 2012 eu fiquei um mês. Um mês? Isso, em 2013 eu fiquei 6 meses. Nossa. Então eu fiquei interno morando lá na escola. Como que é morar assim, nesse lugar? É muito bom. Deve ser presença de Deus todo momento ali. Sim, pra mim foi bom por quê? Porque meu pai sempre prendeu muita gente, né? Então, de repente, eu tinha que estar em outro estado, em outra cidade, entre aspas, sozinho, tive que me virar, né? E na escola, o ambiente é 24 horas, aquela atmosfera de presença de Deus, né? 24 horas. Só que ao mesmo tempo tem as obrigações. Tem horário para acordar, tem escala de limpeza, tem escala de você servir a cidade de alguma forma, né? Então, assim, me ensinou muito no sentido de me virar sozinho, né? Assim, eu aprendi muito a fazer as coisas sozinho. A gente vê muito assim que, eu quero ser missionário. Hoje tá na moda ser missionário, né? Eu já ouvi uma moça da Jocum falar uma vez que como é que você quer ser missionário sendo que você não sabe nem arrumar sua própria cama, né? Como é que você quer ser missionário? E isso que o senhor falou é muito importante. Você ter uma escola para você aprender. Tem gente que realmente tem jovem aí que você não sabe fazer um miojo, jovem tá? Se deixava morar sozinho, morre de fome, porque... Sim. E é muito importante isso que o senhor falou. Já partindo para um encerramento, pastor, como é que tá aí esse 2023? O que o senhor está enxergando aí desse 2023 aí? Eu vejo 2023 como um ano de Deus, ele trazendo de volta, né, o compromisso, a responsabilidade da igreja, né? Eu vejo Deus ele trazendo de volta os fundamentos da igreja, os fundamentos que foram deixados, a responsabilidade em a igreja ministrar diante do Senhor. Eu vejo Deus ele restaurando o temor, né, o zelo pela presença de Deus. Eu vejo Deus ele trazendo de volta esses fundamentos
que sempre foram muito importantes para a igreja, né? E com o passar dos anos foram sendo deixados, né? O temor do Senhor, o zelo pela presença de Deus, né? O cuidado, né? O que é o zelo? É um cuidado que você tem pela presença de Deus, né? Embora a presença de Deus esteja em todos os lugares, né? Nós temos que compreender e entender que a presença de Deus, ela precisa de um lugar para repousar, de um lugar onde ele se sinta bem recebido, né? Onde ele se sinta honrado, onde ele se sinta adorado. Então eu vejo Deus ele restaurando os fundamentos da igreja, né, para esses últimos anos. Nós vemos uma profecia em Joel, né, que antes do grande dia do Senhor haveria um derramamento, né, do Espírito Santo. Eu creio que lá em Atos aconteceu parcialmente, né? Lá em Atos aconteceu isso, houve um derramar do Espírito Santo. Mas eu acredito que para os últimos dias há um derramar ainda maior ainda do Espírito Santo. Mas eu creio que para isso acontecer, né, para esse avivamento acontecer primeiramente em nós, Deus ele quer reestruturar a igreja, né? Trazer de volta os fundamentos da igreja. Isso é muito importante. Eu falo assim, muito que Deus anda se movendo De forma que, falo, galera, Deus está se movendo, Deus está, vamos para cima, vamos buscar mais, vamos ter esse zelo de buscar Ele mais, vamos ter o zelo com a obra, sabe? O zelo com a igreja local. Você consegue servir a igreja local, servir lá fora vai ser mais fácil, vai já pregar uma bagagem, né? Eu falo para esses jovens, principalmente, que a gente está junto, assim, que falo, gente, vamos ter mais zelo com a obra, né? Não vamos fazer de qualquer jeito, as coisas de Deus não vamos fazer de qualquer jeito, entendeu? Vamos fazer igual Daniel fez, com excelência, vamos ser excelente naquilo que a gente está fazendo. Mas só que não, vamos ser excelente no seu trabalho, na sua faculdade, no seu respeitar com a sua mãe e com o seu pai. Eu falo muito para eles, seja excelente em tudo, acho que Deus se alegra com isso, sabe? Não é ter essa cobrança, mas assim, ser excelente. O próprio Jesus, ele nos ensina isso, né? Quando na casa de Deus estavam fazendo comércio ali, negócios, a Bíblia diz que ele ficou furioso. Sim. E ele desceu o pau em tudo, né? Ele ficou muito nervoso com aquilo. Porque havia uma profecia que falava que o zelo pela tua casa me consumirá, né? Nossa, é forte, então, né? nesse episódio, essa profecia se cumpre. Então, o zelo do Senhor tomou Jesus ali, ele ficou muito irritado com aquilo, né? Porque a casa do Senhor estava sendo usada para fazer negócios, né? Não estavam ali para adorar, para dar honra ao Senhor, mas estavam ali fazendo negócios. Literalmente. Então, quer dizer o quê? Que para aquele povo ali fazendo os negócios, a prioridade não era a presença de Deus, eram os seus negócios, né? Eram os seus bois, ovelhas, né? Então, nós temos que cuidar para que a presença seja mais importante que as coisas. A presença de Deus ela é mais importante que as coisas. Isso é verdade mesmo. A presença de Deus tem que ser fundamental, né? A gente, creio eu, assim, que o Senhor, creio que deve ter o mesmo pensamento que o meu, tipo de dar mais abertura para o Espírito Santo. Acho que a gente vem muito para a igreja, muitas pessoas vêm e, sabe, não dá aquela abertura. Já tá ali, já seja mais zeloso. Os líderes, principalmente, eu falo muito das lideranças, geral, assim, de casais e tal, ser mais zeloso em tudo que tá fazendo, né? Não fazer, aí daqui 1 mês, 2 meses, já desanima e deixa tudo a Deus dará. Mas esse zelo eu acho muito importante mesmo, esse zelo eu acho que tá voltando, como você falou, tá voltando, e aquele remanescente mesmo vai ver muitas coisas ainda. Amém. E nós vemos que no ato do batismo, né, ali o Espírito Santo é representado como a pomba, né? Porque a pomba, qualquer movimento brusco que você dá, ela foge, né? Ela voa para longe. Então o Espírito Santo é a mesma forma. Qualquer movimento brusco, né, ele se retira, ele vai embora. Tanto que a preocupação de Davi, quando ele pecou, não era perder o seu reinado, não era perder seu título, né? Era perder a presença de Deus. Qual foi a oração que ele fez? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não retires de mim o teu espírito. Ele não disse, não retires de mim, Israel, o reinado, o governo. Não retires de mim o título que o Senhor me deu, a riqueza que o Senhor me deu. Mas não retires de mim o teu espírito. É porque Davi compreendia a importância da presença de Deus.
Eu acredito que Davi, na época dele, foi um grande profeta da adoração. Por quê? Ele viveu anos-luz à frente, ele sabia da importância da presença de Deus, ele caminhava na presença de Deus. Né? Tanto é que, se você ler Salmos, você vai ver quantas e quantas vezes ele fala: a minha alma suspira por ti, né? Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor, né? Pelo Deus da minha salvação. Um versículo que é muito conhecido, né? Que é o Salmos 23, né? Que a tradução original dele é: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Né? Não é nada me faltará. A tradução é: o Senhor é o meu pastor e dele eu não tenho falta. O Senhor não me falta. A presença do Senhor não me falta. Então, quando nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Verdade. Nós só precisamos da presença de Deus. O que Jesus tinha? A presença de Deus. Isso é forte mesmo. E muita, assim, a presença é tudo mesmo, né? Como você falou, O que os discípulos carregavam? Os apóstolos, a presença de Deus, né? Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde dormir. Então, nós vemos os discípulos, os apóstolos, o próprio João, né, preso na ilha de Patmos, um lugar que era para ele ficar aprisionado. Nem na prisão ele ficou preso, porque na ilha de Patmos ele teve experiências sobrenaturais, né? Ele teve a revelação do livro de Apocalipse, né? Então, quando nós temos a presença de Deus, não importa onde nós venhamos estar, não importa. A gente pode estar preso, pode estar em um lugar onde ninguém nos vê, não importa. A presença de Deus, ela vai nos promover a viver coisas maiores. Isso é forte mesmo. Isso aí Você falou que Davi não, quando erra ali, fala: só não tire a presença dele, né? Só não tire a sua presença, Deus, de mim. Isso é muito forte. Não sei se algum líder vai ver nós, alguma pessoa, mas para e pensa, porque você pode arrancar a liderança de mim, pode arrancar, só não pode arrancar a presença de Deus. Cara, isso é muito forte, pastor. É muito forte, sim. Porque a gente vê realmente que hoje algumas pessoas olham mais para o cargo do que realmente para a presença. Eu acho que isso Deus está começando a dar uma varrida, assim, falar: gente, ó, eu sou mais importante, não é o cargo que é mais importante. Até que a gente vê hoje grandes pessoas, assim, empresários, algumas pessoas assim, que não têm cargo dentro da igreja, mas levam o reino de Deus de formas diversificadas, no esporte, no entretenimento, na arte, que estão levando a presença de Deus, pessoas que são de Deus, que levam a presença dele de forma... E é realmente a presença, né? Acho que tudo que a gente está falando aqui, se não tiver a presença dele, paternidade, tudo isso que a gente vai falar, se não tiver a presença de Deus, sim, não tem... O próprio Moisés, né? Ele disse: se a tua presença não for comigo, eu não iria a lugar nenhum. Verdade. Então ele não queria só os anjos, ele não queria só os sinais, né? Ele queria a presença de Deus, porque ele sabia da importância da presença de Deus. O povo ali, né, que Moisés ele pastoreava, com certeza ficavam já satisfeitos só com os milagres, com os sinais, mas Moisés não. Ele não estava satisfeito com os milagres, os sinais, os anjos. Ele não queria isso, ele queria a presença de Deus. Se o Senhor não for, eu não irei a lugar nenhum. Nossa. Então nós, como igreja, temos que ser da mesma forma, né? Nós não iremos a lugar nenhum, não irei me mover a lugar nenhum se a tua presença não for. Talvez a gente receba uma proposta muito boa, né? Um salário top, um lugar bom, mas será que a presença vai com a gente? Será que eu devo ir? Porque muitas vezes nós somos fascinados com os manjares, com as coisas que nos apresentam, e muitas vezes trocamos o que é mais importante por aquilo que nós achamos que é uma bênção de Deus, né? É verdade mesmo. E nós trocamos essa presença por qualquer outra coisa. Um negócio assim que às vezes eu me pego assim, até converso, a questão da presença, muito bom assim, mas e quando você não sente a presença de Deus? Por exemplo, você vai orar, você vai fazer alguma coisa, mas ali você não começa a sentir. Tem muitas pessoas que travam e sua presença está aqui.
Mas eu assim, não sei se o senhor pensa da mesma forma que eu, mas eu creio que é nesses momentos que Deus vai ver a nossa perseverança. Tipo eu não tô sentindo um arrepio, não tô sentindo o Espírito Santo aqui, mas eu tenho fé que Deus tá aqui, independente se eu tô sentindo ou não. E eu vou, porque as pessoas hoje estão, eu vou colocar assim, porque estão mal acostumadas. Porque veio só desse tempo do reteté, do giro, não sei o que tem. E quando não tem isso, eles acham que Deus não agiu ali. E eu creio assim que é muito pelo contrário. Talvez a manifestação de Deus talvez não possa ser nesse negócio, mas possa ser numa coisa mais quieta. E quando você Sim. não sente, não quer dizer que ele também não está ali. Sim. Entendeu? Sei que se o senhor pensa da mesma forma que eu, assim. A Bíblia diz que Deus, ele tá no fogo, ele tá na água, ele tá no silêncio. Certa vez ele precisou ficar no silêncio para falar com um profeta, né? Então Deus, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas as que se esperam, né? E diz também que Deus é galardoador, né, e presenteador daqueles que o buscam. Então nós não podemos, né, colocar Deus em uma caixa, né, o Espírito Santo em uma caixa e determinar, que Deus só se move onde tem arrepio, só se move onde tem fogo. Né? Sendo que na realidade não, Deus ele vai além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Né? Então nós temos que compreender que a presença de Deus está aqui agora. Sim. Né? Ele está aqui. Onde houver 12 ou 13 mil nomes, ele estará. Estamos aqui em nome do Senhor e ele está aqui. Né? Mesmo que talvez nós não estamos sentindo um arrepio, né? Nada, ele está aqui. Então isso é fé. Eu sei que ele está aqui. E ele não precisa provar para mim que ele está aqui. Isso é verdade. E ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa provar que ele é Deus, que ele está aqui, que ele não está. Ele está. Né? Isso é verdade mesmo. E isso é fé. Muitas vezes assim, a gente começou a falar, Deus está aqui. Talvez essa conversa está sendo direcionada pelo Espírito Santo e a gente muitas vezes não tem esse discernimento, né? Tipo, a conversa está indo para um lugar que o Espírito Santo quer, que vai atingir uma pessoa. Talvez vamos colocar que vai ter 5 visualizações. Uma cada pessoa em um lugar. E aí, essas 5 pessoas deveriam estar ouvindo isso aqui. Entendeu? Mas por quê? Porque o Espírito Santo direcionou a gente para que essas 5 pessoas fossem alcançadas. E, nossa, é muito forte. Eu me pego muito nisso aí. Falo, não importa se vai ter 10, 15, 1 milhão de visualizações. Vai ter 1000 pessoas me ouvindo, 10 pessoas me ouvindo. O importante é que o Espírito Santo seja alcançado nessas pessoas. Então, se tiver 1 milhão, uma for alcançada, se tiver 10 e as 10 forem alcançadas, glória a Deus. Então... A missionária Heidi Becker, né, conhece, ela fala um testemunho muito legal, que quando ela se converteu, ela estava em uma igreja muito grande, né, e o pastor que estava ministrando a palavra fez apelo, e só ela foi na frente de aceitar Jesus, mais ninguém, né, ela fala que talvez esse pregador ficou frustrado, porque talvez ele esperava muitas pessoas, e só foi ela, e ela diz que só foi ela, mas hoje ela toca toda uma geração, né? Ela é missionária na África. Então, quantas pessoas ela não alcançou? Né? Então, o que vale ali, uma pessoa pode levar para várias outras pessoas. Né? Aqueles que eu vou alcançar, né? Talvez você não vai alcançar. Aqueles que você vai alcançar, eu não vou conseguir alcançar. E assim é a multiforma de Deus, né? Da graça de Deus. A beleza de Deus está nisso. Ele vai tocar pessoas específicas com a minha identidade, com a sua identidade. Ele chamou cada um de nós para operar de uma forma, né? Para sermos de uma forma. Ninguém é igual a ninguém. Então Deus chamou cada um com uma identidade diferente para tocar pessoas, gerações, nações, cidades, bairros. Isso é verdade, cada um tem seu propósito, né? Cada um tem seu propósito, senão todos os discípulos seriam todos iguais, né? Mas Deus precisava de um Pedro, de um Tomé, de um Lucas, né? Então, de características diferentes. Características diferentes. Caramba, isso aí. Até a forma como cada um escreveu os evangelhos, você vê que a ótica é diferente, né? Alguns evangelhos, algumas passagens mudam algumas coisas, alguns detalhes. Tem alguns que só tem, por exemplo, em João, que não Isso, tem... cada um tinha uma visão acerca daquilo que estava vendo, né?
Cada um tinha... Todos viram a mesma coisa, mas cada um escreveu ali de uma forma. Tipo, o João era o mais amoroso, aí tinha o Lucas, que era ele era médico, ele era mais centrado ali. Eu já estudei isso, é bacana. Pastor, dá uma mensagem final aí pra nós estar encerrando. Mais tarde, que isso aqui vai sair na segunda. Hoje é sábado, vai sair na segunda. Mas, cara, mais tarde o senhor tá aí com nós também. Creio que vai ser um momento muito bacana, muito especial. E deixa uma mensagem aí para esses jovens aí que tá precisando ouvir aí. Fica aí, a casa é sua. É para aquela? Essa aqui, né? Aquela lá. Bom, a mensagem que eu deixo é aquilo que a palavra nos ensina, né? Jovens, eu vos escolhi porque vós sois fortes. Então nós temos que ter a consciência de que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor chamou você para uma obra poderosa. Não importa do lugar que você tenha vindo, da família, se você tem nome, se você não tem nome, porque Deus chama pessoas comuns, pessoas simples, para destinos sobrenaturais, para coisas sobrenaturais. Então Deus ele tem te chamado para que você possa conhecer a Ele, você possa permanecer na presença dele. Porque muitos começam, é muito fácil começar. O difícil é você continuar, é você permanecer naquilo que Deus ele colocou você. Então, o chamado de Deus para você é que você o conheça e prossiga em conhecê-lo. Como diz no livro do profeta Oséias, conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. E essa é a palavra que eu tenho para você. E compreenda uma coisa, o Espírito Santo, ele quer vir de forma poderosa sobre a sua vida. Ele quer se revelar e se manifestar de forma poderosa. E toda vez que o Espírito Santo se revela, se manifesta na nossa vida, é porque ele quer fazer algo poderoso. Então não tenha medo daquilo que o Espírito Santo ele quer fazer na sua vida, daquilo que ele quer gerar na sua vida. Muitas vezes vai parecer ridículo, né? Quando o Espírito Santo encheu os discípulos, né? A Bíblia fala que quem viu pensou que eles estavam embriagados, bêbados. Muitas vezes a presença de Deus, do Espírito Santo, vai fazer com que nós venhamos parecer ridículos. Mas não tenha medo, né? Não se sinta ridicularizado. O Senhor, Ele está contigo, Ele quer te encher de forma poderosa. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Que você seja cheio da presença de Deus. Aleluia. Gente, é isso, pastor. Muito obrigado. Prazer enorme te conhecer. E creio que vai ser uma parceria por muitos e muitos anos. A gente vai se ver mais e mais vezes. E, galera, é isso. Espero que esse bate-papo tenha te mexido, te edificado de alguma forma. E, que nem ele falou, o Espírito Santo tá aí. E é isso, certo? Galera, não esqueça que todo sábado às 20 horas temos culto Funes. E também não esqueça aí da Dream Skate Shop, vai lá dar uma moral pros caras. E continue acompanhando aí, se inscreve no nosso canal, curte aí, compartilha com a galera. Tenho certeza que isso aqui vai alcançar muitas e muitas pessoas. Amém? Pastor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui conosco. E é isso, galera. Fica até a próxima. Um forte abraço e até a próxima, galera. Com Deus. Aí, pastor. Ai, gente. Nossa, muito obrigado.